E aí ele se destaca, então, com esses dois documentos fundamentais. A Laudato Si, que é um documento lá de 2015, foi publicado em 24 de maio de 2015, próximo da COP21, que aconteceu em Paris. O Papa Francisco quis publicar essa encíclica Laudato Si antes da COP21 de Paris. Então, a Laudato Si, que é um documento mais denso, com 246 parágrafos numerados, divididos em 6 capítulos, que tem esses nomes, o que está acontecendo com a nossa casa, no capítulo 1, o Evangelho da Criação, no capítulo 2, a raiz humana da crise ecológica, capítulo 3, capítulo 4, o núcleo da encíclica, né, uma ecologia integral, capítulo 5, algumas linhas de orientação e ação, capítulo 6, educação e espiritualidade ecológicas. O Papa Francisco claramente segue o método ver, julgar, agir na elaboração da Laudato Si, o ver, o olhar da realidade no capítulo 1, que está acontecendo com a nossa casa, o iluminar, né, o julgar no capítulo 2 e 3, o 2, 3 e 4, o Evangelho da Criação, a raiz humana, uma ecologia integral, no capítulo 5 e 6, o agir, algumas linhas de ação, educação, espiritualidade. Então, a Laudato Si, um documento fantástico, segue o método ver, julgar e agir, que se destaca ali o planeta como casa, não apenas em sentido vertical, ou seja, não é uma casa só para os humanos, é uma casa para todo mundo, todas as criaturas. A Terra como um dos pobres abandonados, ó, participação especial do meu cachorrinho aí, tá? Uma crítica ao tratamento das criaturas como mero objeto de utilidade, o mantra, o hino do tudo está interligado, da interligação de tudo, do entretecimento, de que tudo está entretecido, né? É muito presente. Então, nós temos no Papa Francisco, na Laudato Si, uma profunda consciência complexa de que o ambiente humano e o ambiente natural degradam-se juntos. Está no número 48 da Laudato Si. O Papa Francisco trabalha na Laudato Si a necessidade de aliar tecnologia e sabedoria. Isso é muito aproximado também do que diz Morin, né? Aliar sabedoria com tecnologia, ligar diversos saberes, não só a ciência, mas as filosofias, a poesia, as artes, as religiões. Uma profunda crítica ao antropocentrismo, na Laudato Si é muito forte no pensamento complexo também. O diálogo entre saberes locais e globais, numa perspectiva integral. Necessidade de ampliação da consciência, de ampliar nossa cosmoantropovisão, isso está muito forte na Laudato Si, também no pensamento complexo. A necessidade, então, de, ao aliar ciência e outros saberes, uma ampla visão de conjunto integral, complexa, nós temos, tanto em Francisco quanto em Morin, claramente a chamada a uma ciência com consciência, como leva aquele nome do livro clássico também de Morin, né? Então, a necessidade de repensar o próprio ser humano, necessidade de uma mudança de estilo de vida. Na Laudato Si aparece a ideia de revolução cultural, de educação para uma outra modalidade de vida, uma outra mentalidade, e o Morin fala disso o tempo todo, de reforma do pensamento, de reforma da educação, de mudança de via. E o outro documento muito importante do Papa Francisco, agora recente, desse ano, que é a Laudate Deum. A Laudato Si, como eu disse para vocês, ela foi publicada um pouco antes da COP21 de Paris e teve a clara intenção de influenciar nas discussões e nos acordos da COP21. Agora, a Laudate Deum, que o Francisco acabou de publicar, que é uma exortação apostólica, em termos de tamanho, é infinitamente menor que a Laudato Si. A Laudato Si tem 246 números, parágrafos numerados. A Laudate Deum só tem 73. Mas esses capítulos, essa discussão da Laudate Deum também está dividida em 6 capítulos. E de maneira mais clara, impossível, foi publicada agora às vésperas de uma nova COP, a COP agora de Dubai,
E, de uma maneira assim, muito inédita, ele dedica um capítulo para tratar das conferências do clima, das conferências sobre o clima, que já aconteceram, as 27 até então. Ele trata disso lá no capítulo 4 da Laudato Deum, as conferências sobre o clima. E escreve um capítulo sobre a COP28, que ainda vai acontecer, o que se espera dela. Isso é fantástico. Nós não temos um documento social que tenha feito isso até hoje. O Papa muito preocupado, e ele parte desse diagnóstico, inclusive, olha, eu estou escrevendo essa exortação apostólica aqui, porque há 8 anos eu escrevi a Laudato Si, tendo em vista a COP21, mas as ações não foram favoráveis, não foram suficientes. A crise climática está cada vez pior. Então eu estou publicando agora essa exortação apostólica, chamar a atenção que nós estamos em plena crise climática global. Nós estamos com um grande problema que é o negacionismo. Tem um monte de gente negando que nós não estamos em crise climática ambiental, inclusive dentro da igreja, ele vai dizer, aqui na Laudato Deum. Ele vai dizer, os negacionistas estão negando o que é evidente, mas eles estão aí. Outra coisa é o paradigma tecnocrático que não para de crescer, nos colocando no antropocentrismo e nessa ideologia de que tudo vai se resolver pela ciência e pela técnica. Nós estamos entrando num momento aí de viragem, nós temos que tomar cuidado, pode ser que nós estejamos vivendo situações que sejam irreversíveis ou que só se revertam há muitos e muitos anos, nós já não vamos estar mais aqui. Ele chama atenção para a fragilidade da política internacional, como eu falei agora há pouco. A política internacional não está dando conta, ele questiona o papel da ONU, ele questiona essas conferências, as COPs anteriores. Nós estamos aí vivendo os problemas justamente dessa falta de engajamento. Aí ele chama atenção para a necessidade dos pequenos hábitos, que são importantes sim, porque eles fazem uma revolução de dentro para fora, e chama atenção para a nossa necessidade de nos unirmos em corpos sociais intermédios, em movimentos sociais, para pressionar os corpos sociais governamentais maiores. Oferece um olhar positivo sobre os movimentos sociais ligados às questões ambientais. Ele chama atenção para um problema e fala assim, e esses movimentos que lidam com o tema do clima, eles são taxados de verde, romântico, são termos que ele usa aqui, entre aspas, ironizando, dizendo, olha, e não são. Esses movimentos, eles têm produzido muito mais, eles estão dando conta de fazer muito mais do que a comunidade internacional inteira reunida. E aí ele fala, olha, e agora nós estamos às vésperas de uma nova COP, que vai acontecer em Dubai, e o que nós esperamos dela, né? Aí a necessidade mesmo de tomarmos decisão. Aí ele vai fazer menção à conferência de 1992 no Rio de Janeiro, dizendo que, olha, se nós levamos a sério aquela conferência, a hora é agora da gente tomar uma decisão drástica, com mudança de estilo de vida, desacelerar, rever nossa economia e tal. E no último capítulo ele traz a questão do iluminar, ele vem para as motivações espirituais, chamando a atenção dos cristãos de maneira especial a não se esquecerem que é dever de fé se envolver em questões sociais de maneira especial. Então, a questão ambiental, que é uma das grandes questões sociais do nosso tempo. Então, mais uma vez, ele anuncia um evangelho social. Então, uma chamada de atenção assim impressionante. Um documento riquíssimo, o documento da Laudato Deum.